Começa agora o melhor do dia com Melk Lima. Boa noite, dia 12 de julho de 2023, começando mais um episódio do nosso podcast, O Melhor do Dia. Noite fria, uma boa companhia, uma tábua de queijos. Rapaz, eu imaginei agora quem seria essa companhia. O assunto de hoje é super leve, como vocês devem perceber. Estamos aqui acompanhados de alguns exemplares dos melhores vinhos que vocês podem encontrar em Santa Cruz. E nós vamos conversar sobre esta marca que tem conquistado o seu espaço dentro do cenário pernambucano. Na verdade, o cenário regional. Daqui a pouquinho, vamos ouvir o boa noite da Amanda Lucena, responsável pela Adega 94. E nós vamos falar um pouquinho também sobre cada um desses vinhos. Eu tô aqui também ao vivo pelo meu Instagram. Todos vocês aqui que estão acompanhando, muito obrigado pelo carinho da audiência. E você que me acompanha pelo canal do YouTube, muito obrigado também. Estamos chegando na reta final para concluir a segunda temporada do podcast. Termina agora em julho. Em agosto, começa a nossa terceira temporada. O podcast O Melhor do Dia dá um up. E nós vamos então passar a nos chamar Papo de Empreendedor. Podcast Papo de Empreendedor com o Melk Lima, que é o que já fazemos. E voltaremos também a ser ao vivo a partir agora do comecinho de agosto na nossa terceira temporada, certo? Agradecer aqui a todas as marcas parceiras, um abraço para Jefferson da Mandacaru Açaiteria, outro empreendedor incrível que é parceiro nosso desde o comecinho dessa segunda temporada. E vai para a terceira, né, Jefferson? Tem muita coisa boa chegando, tem expansão aí. Fico muito feliz quando todos os parceiros empreendedores também estão evoluindo. Então, no nosso Papo de Empreendedor de hoje, no podcast, vamos falar sobre vinho, mas vamos falar sobre Amanda Lucena. Quem é esta pessoa que está modificando a cena de Santa Cruz da região com essa história de vinhos? Eu não vou beber porque eu estou dirigindo, porque senão o podcast ia ser na base do vinho. Tá chegando nossa vinheta de hoje. Entrevista. Gostasse desse começo? Gostei. Uma noite fria, uma garrafa. Gostei, inspirador. Companhia. Inspirador. Pensei que tu tava lendo aí. Olha, não sei. Já abriu. Essa história, esse bilhete é verdade. Olha! Será que isso foi uma deixa? Quem estiver assistindo já se liga. Boa noite, minha querida. Boa noite, Melk. Obrigado. Obrigado por ter topado. Nada, obrigado você pelo espaço. Da gente não só falar de vinho, mas falar de empreendedorismo, fazer uma troca boa, né? Que eu acho que é muito importante. Estou muito feliz por esse momento, estar aqui hoje falando para tantas pessoas que assistem esse podcast e trocar uma ideia com você. Vamos trocar uma ideia, vamos falar de vinho, que é bom. Eita, só não vou beber, mas... A próxima vez a gente tem que fazer uma coisa à noite, sem dirigir, pra gente beber. Uma garrafinha, duas. Na verdade, hoje vai ser uma aula dupla, né? Nós vamos falar sobre vinhos, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos aproveitar o que a Amanda tem para nos passar de insights, de direcionamentos, do que ela já fez até agora na Adega 94, e eu vou aproveitar para fazer perguntas para saber o que fazer e o que não fazer. Por isso que eu sempre digo, cada podcast é uma aula sobre empreendedorismo, onde o convidado traz o seu case e colabora de forma substancial. Muitas pessoas estão assistindo agora, vão assistir depois o episódio e terminam recebendo aqui aquele empurrão que faltava para começar a empreender. Sim. Empreender é mágico, empreender é maravilhoso. E o interessante, né, Melk, que eu gosto de dizer é que nós vivemos na região onde se exala empreendedorismo. Aqui, de fato, não empreende quem não quer. E uma coisa que eu digo sempre é que tudo aquilo que é produzido é porque tem público. Verdade. Seja uma roupa, seja um sapato, seja um vinho, uma comida. E nós precisamos falar sobre isso. E dar margem a isso. O empreendedorismo é uma coisa que muda vidas, né? E aí, para falar de Adega, tem que falar de Amanda e já tem uma relação aí de empreendedorismo de uma vida. Já vem de toda uma história, todo um lance, né? Sim. Eu vinha hoje pela manhã e conversando com uma pessoa sobre essa história do empreendedorismo. Uma aluna minha uma vez perguntou assim, qual o nicho mais promissor para o momento? E aí eu dizia para ela, olha, qualquer nicho, o seu nicho, o nicho que nem existe ainda. Sim. Porque empreender é enxergar essa possibilidade. Essa possibilidade. Né? Onde ninguém enxerga. E o interessante é se arriscar, né? Eu digo assim, que não tem como você ser empreendedor. Isso em qualquer setor que você atua. Não tem como você empreender se você não arriscar. Entende? Tudo. A adega foi um risco. Sim. A adega foi um risco. E fui taxada assim, tu é louca. É doida, mulher. Vender vinho. Numa região como essa, aqui é quente. Sim, tem isso. Aqui é quente, aqui é seco.
As pessoas não têm essa cultura, então você vai ter que aprender a disseminar isso para as pessoas. Quando a gente está empreendendo em áreas como, por exemplo, como você falou agora, vinho em uma região quente e seca, é meio desbravar mesmo, é sair com um facão, tirando o mato da frente e ensinando, criar esse hábito, essa cultura. E assim, é um trabalho de formiguinha, Melk. É um trabalho de formiguinha que não pode parar. Né? Quem segue a Ilha da Adega sabe que eu sempre estou lá, trazendo novidade, participando de feira, explicando, compartilhando o meu conhecimento. Eu estudo, eu sento, eu conheço, porque assim, qualquer ambiente que você trabalhe, qualquer coisa que você faça, se você é costureiro, se você faz camisa, se você faz biquíni, tudo precisa que você estude, tudo precisa que você se capacite e que você entenda seu produto. Eu acho maravilhoso, que eu não combinei com a Amanda, juro. Essa história... Nada combinado. Nada combinado. Nada combinado. Não combinei com a Amanda essa história do estudar. Eu falava sobre isso essa semana, né? Sobre o empreendedor tem que ser um eterno aprendiz. Sim. Curioso. Sim. Eu vejo muita gente... E eu falei isso, né, em um dos cursos que eu tava fazendo mês passado, que muitos empreendedores vão no lance da modinha. Tipo, aqui em Santa Cruz de Capibaribe teve um momento que era construir quadra de vôlei de areia. De areia. Tem um monte. Né? Aí agora estamos no momento dos galpões perto do Moda Center. De roupa importada. De roupa importada. E assim, é um risco você ir na modinha. Né? Empreender não é ir nessa onda de modinha. E o bom daqui, Santa Cruz é uma cidade tão abençoada, Melk, tão abençoada, que mesmo às vezes as pessoas indo nessa onda, dá certo. É verdade. O negócio flui, entende? Sabe que é um oásis? Demais. Demais. Eu fico muito triste, às vezes, quando a gente vai para algum lugar e as pessoas dizem assim, vou encontrar o pessoal de Santa Cruz. Eu fico feliz quando eu encontro o pessoal da minha cidade fora. Entende? Primeiro que eu já me sinto em casa. Eu digo, se der qualquer coisa errada, ali tem uma pessoa de Santa Cruz. Já sei a quem vou recorrer. Vai dar certo, vou chegar em casa. E se vou ligar, tem fulano. Todo mundo se conhece. A cidade é muito pequena. E aí a gente tem 2 pontos aí, né? Por todo mundo se conhecer é muito bom. Sim. E às vezes muito ruim. Porque tem a questão da correlação de que está tudo em casa. E se você é empreendedor, você precisa vender, você precisa ter seu preço, sua empresa tem uns custos, Sim. Mas fulano quer um preço diferente porque eu conheço, porque eu sou teu rei, porque é de casa. E aí é como você bem disse, é quebrar isso. Essa cultura. Primeiro você aprender que você precisa separar. Que você precisa separar. Não, eu conheço mel, que já bebi mais mel aqui em Santa Cruz. Eu tô falando nesses termos porque todo mundo se conhece, todo mundo já sim. curtiu, já bebeu junto a alguma coisa. Mas aí eu preciso entender o quê? Aqui é meu negócio. Aqui é meu negócio. Não tem condições de, porque mel que é meu amigo, eu não vender no meu preço. Sim. Entende? Nós temos 2 coisas muito positivas aqui na cidade. Santa Cruz é uma cidade que quando as pessoas gostam de um produto, que elas querem um produto, elas pagam. Elas vão lá e pagam. E Santa Cruz é uma cidade, que tem espaço para tudo. Sim. Que tem espaço para tudo. Se você produz roupa, tem espaço para venda. Se você faz um pudim, tem espaço para venda. Se você faz um macarrão, tem espaço para venda. Tudo depende de como o teu produto vai chegar no teu cliente. Uhum. E eu falo isso agora englobando todo tipo de empreendimento. Todo tipo de empreendimento. Tudo vai como o seu produto chega no seu cliente. A embalagem, o conteúdo antes e depois da venda, a pré-venda, a pós-venda. Tudo isso é importante. Antes de tudo isso, você concorda comigo quando eu digo que antes mesmo de uma embalagem bonita, de o teu produto ser bom, tem que você, empreendedor, ser consciente de que de fato o teu produto é bom? Porque assim, a gente vê muitas vezes pessoas, eu vendo o vinho, mas eu não tomo o meu vinho. Como assim? Como é isso? Como funciona, né? E isso é uma loucura. Isso é uma loucura porque aqui na cidade, eu estava conversando isso a semana passada, né? Eu conheço pessoas que fabricam, homens que fabricam blusas, mas não usam as blusas que fabricam. Pois eu bebo adega em todos os cantos que eu estou, mesmo quando eu não estou com ela. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou, por exemplo, em João Pessoa, tomando um vinho, que eu não levei, porque, por exemplo, vou passar um final de semana, vou levar 2 garrafas, acabou. Aí eu vou comprar um vinho. Comprei um vinho lá. Eu estou bebendo adega, porque eu vou beber um vinho que tem na minha loja. Sim. E eu vou fazer questão de postar. Estou consumindo esse vinho, tem na adega. É preciso se falar das marcas, Melk.
Você tem o seu blog, você tem o seu podcast, então todas as vezes que você tiver possibilidade, fale sobre ele. Entende? Todas as vezes que eu tenho possibilidade, eu falo da adega. Já aconteceu de eu estar em restaurante, tomando um vinho, que eu não levei da loja, né? E aí a pessoa falar comigo e eu dizer assim, tô tomando esse vinho, mas lá na adega tem. Entende? Sim. Faço isso, mostro isso e falo do meu produto, isso é muito importante. Eu acho que tem que se transformar em propósito de vida, né? Sim. Você tem que viver, de fato, 24 horas a O sua seu produto. essência, o seu produto, a sua marca. E aqui em Santa Cruz tem uma coisa que eu gosto muito, é porque tem a correlação, produto e da pessoa. Sim. Né? Por exemplo, às vezes eu tô na loja, aí uma pessoa atende uma ligação. Oi, tô aqui em Amanda. Não, vou comprar vinho lá em Amanda. Não sei o quê. Aí essa semana, agora no São João, né, eu tava... Até hoje me chamam maior que da rádio, já saí da rádio faz... Porque aí fizeram a correlação. Eu fui pra festa, né, quando eu ia saindo do banheiro, olha a menina do vinho! Ótimo. Eu falei com o pessoal, né? Aí, outra hora eu tava assim no bar, a moça, ei, adega, não sei o quê. Então, assim, as pessoas fazem essa correlação aqui. Né? A gente, às vezes, por exemplo, vai comprar uma joia. Vou lá em Carol. Sim. Entende? Sim. Vou comprar um vinho, vou lá em Amanda. Então, em cidade pequena, não é só a sua marca, é você e sua marca. E isso tem duas vertentes que eu vejo. Tem um lado muito bom, porque às vezes a pessoa pode, por algum momento, esquecer da sua marca, mas não esquece de você. Entende? Lembra do seu produto. Sim. Melk tem um podcast. Então, Melk, podcast, jornalismo, anda tudo junto ali. Pode não lembrar do nome do podcast, mas lembra que Melk tem um podcast. Eu quero comprar um vinho. Eu não sei qual é o vinho, mas eu sei que lá em Amanda tem. Eu quero comprar um queijo. Eu não sei qual é o queijo, mas eu sei que lá em Amanda tem. Então, essa correlação ela é muito importante. E é aquela questão, a partir do momento que você coloca a sua cara, a partir do momento que essa correlação existe, como é que eu posso dizer? Ela é cobrado muito. Mas isso é uma escolha. E eu acho que se você escolheu se tornar o CNPJ, né? Sim, sim. Eu com sobre presença digital, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, e eu falava sobre isso numa live anteontem, tomando um vinho branco chileno, que eu já recebi aqui uma aula de Amanda nos bastidores. E eu falava exatamente isso. Quando você é marca, quando você opta por ser marca, tchau CPF. Isso. Né? Então, assim, mas gente, ao mesmo tempo, claro, você é mais visto, você se torna mais lembrado, mais cobrado, mais apontado, mas também é muito prazeroso. Sim. Você não sente prazer de alguém nos chamar de Adega 94? Sinto. A menina do vinho. A menina do vinho. A menina do vinho. Que bom, lembrem da menina do vinho, comprem a menina do vinho, consumam o conteúdo da menina do vinho. E eu acho que, além da questão de ser lembrada, é porque te dá a sensação de que eu estou fazendo meu trabalho bem feito. É o ateste. Entende? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Quando eu sou associada à menina do vinho, não é porque lá na loja tem mais de 200 rótulos, não é isso. É porque o cliente foi lá, ele comprou e deu certo. Então ele associa, ele guarda isso. E nós somos nós seres humanos guardamos a primeira experiência sempre. Né? As pessoas dizem, isso é muito clichê, mas é verdade. Se eu vou hoje comer uma comida, eu não gosto, amanhã depois eu não volto. Eu não faço nem questão de lembrar daquilo. Mas quando eu gosto, mas foi importante, eu lembro, eu indico. Eu até hoje lembro o gosto do salpicão do La Suíça em Campina Grande. Todo mundo. E olha que fazem uns 8 anos que eu pisei em Eu La sou Suíça. apaixonada. Não, aquele ambiente é fora do comum. Eu tava indo pra João Pessoa da última vez, atrasadíssima, saí daqui já em cima da hora do congresso, mas eu entrei em Campinas. Só pra ir no La Suíça. Só pra ir no La Suíça. É perfeito. Pastel de açúcar com carne. Eita, e o Deus do salpicão céu. deles. Olha, não, vamos mudar de assunto. Que a fome já tá atacando. Daqui a pouco eu vou Não atacar tem isso. erro. Não tem erro. Mas é exatamente isso. Nós acabamos de comprovar agora o que você estava falando. A primeira impressão, o primeiro contato, essa impressão gerada pela marca, né? Isso que fica. Eu mesmo me sinto muito orgulhoso de ser chamado Melk do blog, Melk da rádio, Melk do podcast. Não tem problema. Agora Melk professor, né? Tô ficando velhinho. Mas isso é muito positivo. Mas vamos lá, eu adoro quebrar a pauta. A gente conversa e a pauta fica de lado, porque a pauta já é o papo. Mas a pergunta que não quer calar, por que esse universo? Como é que começou essa tua paixão pelos vinhos? Você é uma consumidora assídua de bebidas alcoólicas? Como foi, assim? Quando foi o estalo? Por quê? Quanto tempo de Adega 94? De Adega 94, 2 anos. 2 anos. Mas 2 anos. de Amanda com vinho já tem mais um já tempo. tem. Sempre gostei de vinho. Né? Sempre... Quando a gente tá naquela fase da faculdade ali, todo mundo acho que teve essa fase, tá descobrindo sua bebida. E aí,
eu lembro, a gente começou a faculdade, né? Eu, das minhas amigas, eu fui a que tive o contato com bebida mais tarde. Eu vim beber mais tarde. Porque, por exemplo, eu tinha amigas com 17 anos já estavam bebendo. Eu comecei nos meus 18 e eu bebia pouquinho. Não era de... Né, bebia pouquinho. E aí eu conheci o vinho, né? Quinta do Morgado. Todo mundo. Conheci o Quinta do Morgado. E aí entramos para a faculdade, né? E chega e você entra no primeiro período daquela euforia. Teu batismo. Sexta-feira é o dia, todo mundo vem arrumado, porque da faculdade a gente vai para um barzinho, isso, aquilo, outro. Então, assim, eu sempre fui a que consumia o vinho. Né? Minhas amigas tomavam cerveja, eu tomava o vinho. E aí tomava mais tranquila, com mais calma. Porque a gente brinca e diz assim, né? Hoje, o vinho é uma bebida mais sociável. Sim. É uma bebida que você bebe mais devagar. Porque cerveja não. Cerveja, quanto mais você tá bebendo, mais você quer. E aí o vinho você bebe mais devagar. E a cerveja não pode esquentar. Isso, tem que ser mais rápido. E aí comecei a tomar o vinho, né? Quinta do Morgado, um vinho doce. E aí eu até lembro agora uma vez, com certeza quando Camila vê esse podcast ela vai lembrar, era uma sexta-feira à noite. E a gente tinha um professor, foi um período que a gente tinha um professor, Melk, que ele gostava de segurar a gente até a última hora. Aí o pessoal, e aí a gente vai fazer o quê? E aí eu disse, já sei, vamos trazer um vinho numas garrafas de plástico, daquelas de... Uns squeezes. Alunos não façam isso, essas garrafinhas. Aí a gente colocou o vinho, não faltava vinho, eu tinha esse hábito na sexta-feira de tomar um vinhozinho antes ou depois da faculdade, geralmente depois. Aí quando eu cheguei em casa, botei a garrafinha, botei ela na bolsa, né, pra faculdade, aí chegou na aula, todo mundo, ai que sede. Me dá um pouquinho de água. E era lá, na garrafinha, professor, o que é que tem nessa garrafinha de vocês? Não, nada. E a gente bebendo vinho durante a aula. E a aula ficando boa. E a aula ficando maravilhosa. A aula de sexta-feira, a gente querendo sair, todo mundo já vai pronto, já vai arrumado, e o professor deixa pra fazer a chamada 9h45. Meu Deus do céu, não. Era uma tortura. Maldade. E aí, sempre gostei de vinho. Sempre foi a bebida que eu gostei, a bebida que eu era mais assim, tinha mais afeição, Sim. né? E aí, como surgiu a adega? Primeiro que... Que faculdade, que curso você fez? Contabilidade, sou contadora. Não exerço mais, não tenho mais juízo. Não tenho mais juízo, respeito demais. Tenho muitas amigas que são. E eu vou lhe dizer, viu? É árduo. Mas é sobre identificação, né? Isso. O teu universo é o universo dos vinhos. Isso, e assim, Mel, que tem uma coisa que eu gosto muito. Eu sou de lidar com as pessoas. Eu sou de conversar. E eu faço muito isso na loja, né? O cliente chega, eu vou lá, a gente conversa. Tem clientes mesmo que às vezes quando eles terminam de comprar, eles passam mais meia hora conversando comigo. E assim, falar sobre isso aqui é falar sobre carinho, afeição, conversa, papos intermináveis, afeto, companhia boa, noite fria. E vamos ser sinceros, né? Contabilidade, desculpe meus amiguinhos, não tem muito afeto. Os números. É muito direcionado, né? É muito né? frio, é muito calculista nesse aspecto. Mas vamos lá, ele volta a história lá da adega. Terminou a faculdade, tomando vinho toda sexta. Até então era só hobby, né? E aí, como a gente não pode falar de Amanda sem falar de adega, sempre gostei de empreender. Isso foi uma coisa que lá em casa sempre me foi muito ensinado isso. Boa. Né? Meu pai vendia na feira, né, Sulanqueira, acho que como todo mundo aqui em Santa Cruz. E meu pai sempre me ensinou muito essa questão do empreendedorismo. Quando eu era pequena, ele comprou, por exemplo, uma vez umas bolsas. Eu vendia. Eu vendia as minhas primas, vendia as minhas amigas. Aí depois ele comprava agenda. Aí eu vendia, ainda dava o prazo de 8 dias para receber. Já sabia ali. Já vendia, já sabia a tratativa toda ali. Isso. E aí eu cresci sempre assim nessa pessoa que sempre fazia uma coisa a mais. Trabalhei, né, administrei uma empresa 9 anos. Trabalhei com contabilidade lá em Luciano Bezerra. Saí de Luciano. Um cheiro para Luciano. Até hoje, né, Luciano Deocleide é meu cliente lá, gente maravilhosa. E aí trabalhei com o Luciano. De Luciano saí e fui trabalhar com o Vanderlei. Hoje em dia meu compadre, Zig Giz. Trabalhei 9 anos com ele. Administrando ali, fazer essa parte de administrativo, financeiro. E paralelo a isso, tomando vinho. Tomando vinho. Sempre tomando vinho. E aí, Mel, eu sempre gostei, nunca gostei de só ficar naquilo. Sempre gostei de empreender, sempre tive um olhar mais aguçado para isso. Sim. E nesse meu período trabalhando lá na fábrica,
comecei a... Por exemplo, teve uma época que eu vendi roupa de marca para os meninos. Tinha muito amigo homem, aí eu vendia blusa da Coach, da Foro. E aí fui. Sempre fui de fazer mais alguma coisa. Não só era de ficar lá no CTL, né, na carteira de trabalho. No CLT, perdão. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Passou o primeiro momento da pandemia, ali 2020, que tudo fechou, né? E quando foi em 2021, mais uma vez a gente sofreu a questão de fecha novamente. Sim. Né? Só que quando fechou em 2021, já foi menos empresa que fechou, a gente já tinha um horário de trabalho, às vezes trabalhava de manhã, à tarde era livre. E aí tudo bem, eu tinha um trabalho muito bem estável, né? Um salário bom. E aí eu estava em casa, um domingo à noite. Passei o domingo inteiro assistindo filme, eu disse, eu quero tomar um vinho. Peguei, entrei no aplicativo e fiquei procurando. Só que durante toda a minha vida de vinho, chegou uma hora que o vinho doce já era muito doce. Entendeu? Que tem isso, né? Quem consome, quem é consumidor, vou chamar assim, não, degustador. Consumidor. Começa degustador. no doce e vai mudando, né? Mudando durante todo o momento. E aí, eu comecei no Quinta do Morgado, né? É um vinho que as pessoas hoje têm mais contato, principalmente na região onde a gente vive. Sim. Comecei no Quinta do Morgado, e aí fui, só que chegou uma hora que o Quinta era muito doce. E aí eu migrei para o reservado de mercado. Né? Que o termo reservado é um golpe de marketing, que as vinícolas fizeram isso no Chile para vender mais. Segredos revelados. Segredo revelado. O reservado que a gente vê em mercado, que é aquele vinho de R$ 29,99, é um vinho que foi golpe de marketing. Porque um vinho bem elaborado é o reserva. Que é um vinho que é trabalhado, que vai para os barris de carvalho, que ficam ali às vezes 6, 8, 12 meses. E aí uma vinícola chilena fez um vinho que não era de safra e precisava disparar. Aí foi o que ela fez. Quando você diz não é de safra, significa o quê? Que não tem uma uva pré-definida, não teve uma estação, usou. Deu as uvas... pegou agiliza, as faz uvas, assim. Precisa vender. Boa. Mas como é que a gente vai lançar esse vinho no mercado? Amanhã eu tô bem enxerido na gôndola de onde tiver vinho lendo. Isso aqui é de safra, adega, não é? Na adega, bem enxerido. Amanda, mas isso aqui é de safra, não é? Entendeu? E aí, fui saindo do vinho mais doce, né? Fui para o vinho mais seco. Certo. Tava em casa, peguei o aplicativo lá naquela noite de domingo, finalzinho de março, começo de abril. Peguei, entrei no aplicativo, todos os restaurantes, Quinta e Pérgola. Só Quinta e Pérgola. Não tinha nem um Quinta seco, era Quinta e Pérgola. O suavezinho. Suavezinho, chau, porque é uma coisa que eu era acostumada aqui. Eu, como sempre fui muito empreendedora, na hora veio o quê? A oportunidade. Então a adega surgiu do empreendedorismo por oportunidade. Peguei o celular, mandei para uma amiga minha, para a Laís, vou abrir uma loja de vinho online. A primeira pessoa a ser notificada foi Laís. Foi. Muito massa. Voltei e disse, Laís, vou abrir uma loja de vinho online. Aí Laís disse, oxe, que massa, vai. Ótimo. E eu tinha muitos amigos. Eu disse, beleza. Então, amanhã eu vou criar um Instagram. Tu cria aí uma arte pra mim no Canva, que Laís dominava melhor isso. Sim. Aí ela disse, tá certo. Beleza. Simbora. No outro dia, eu disse, preciso saber o que não tem nos supermercados. Boa. Observe, quando eu digo que o podcast é uma aula, é sobre isso. Amanda já disse, empreender é enxergar a oportunidade dessas situações. Olha o segundo insight. Preciso saber o que não vende. Porque Quinta e Pérgola vendem em todo canto. Eu precisava... E aí foste pros mercados. Fui pro mercado. Aí fui lá no Bonanza, sabia que a gândula do Bonanza era muito grande. Ela é mais robusta, né? Fui lá no Bonanza, olhei, beleza. Aí fui lá no Mercadão. Olhei, beleza. Pronto. Ok. Aí eu disse, a gente precisa juntar o útil ao agradável. Nós moramos numa região quente. O que é que eu preciso trazer para cá? Frisante. Fui. Leia-se. Sim, frisante. Um exemplo aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sim, frisante, beleza, procurei Lunaé, da vinícola Salton, e trouxe o vinho, né? Tô contando rapidamente, mas nesse meio tempo fiz o Instagram, mandei para alguns amigos, vou vender vinho online, vou abrir uma loja de vinho online, não sei o quê. E meus amigos, beleza. Começou a divulgar. E aí fui comprar vinho. A primeira vez que eu comprei vinho, eu acho que eu comprei Melk.
Não, ou foi 8 ou foi 18 garrafas. Não foi mais do que isso. Ou foram 8 ou foram 18. E com muito medo, né? Porque eu disse, se não der certo. Mas eu tenho concepção, se não der certo eu bebo. Empreender é arriscar. Isso. Você me falava isso nos bastidores. Empreender é arriscar. Né? E eu aí, adorei, se não der certo eu bebo. Me chame que eu bebo com você. Eu disse, eu vou comprar 8. Se não der certo, eu bebo vendo. Tudinho. Eu vou comprar 8 para vender. Se não der certo, eu bebo. Eu bebo. Então, assim, ou foi 8 ou foi 18. Minha memória agora tá pecando com isso. Certo. Comprei. Fiz um mix legal. Comprei já alguns vinhos que eu conhecia. Porque, por exemplo, eu viajava. E aí lá fora eu tentava provar. Né? Ia para Recife, em João Pessoa, eu tentava provar o que era mais diferente. Tuas viagens tu sempre aproveitou para também observar esta porque era uma coisa que eu gostava. Universo. Boa. Né? Então, tô aqui em Recife, vou tomar um vinho. Não, isso aqui lá em Santa Cruz tem. Eu tenho que provar um que não tenha. Eu preciso provar uma coisa nova. E aí fui, abri o Insta da loja, né? Eu já tinha um conhecimento sobre vinho, porque foi uma coisa que eu sempre gostei. Era uma coisa que no meu tempo livre eu lia. E aí, abri o Insta da loja. Antes de abrir, o que foi que eu fiz? Né? Bem empreendedora. Fiz uma arte divulgando uma data. Deixei ela, que ela é designer. Fiz uma arte divulgando uma data. Isso as pessoas fazem quando vão abrir uma loja. Tal data, a espera acabou, não sei o quê. Então eu tinha essa arte. Expectativa para o começo da marca. O começo da marca. E aí, soltei. E aí, mandei para meus amigos e disse, me marca. Então, começou aquela onda. Todo mundo postando e marcando a Amanda e a Adega. E eu lembro que uma vez, aí nessa hora, mandei, né, para todo mundo. Aí, Yasmin, minha amiga, mandou assim, respondeu e disse assim, amiga, tu vai para essa inauguração? E Yasmin disse assim, amiga, tu vai pra essa inauguração? Aí eu disse, lá, né? ô Moa, é minha loja de vinho. Aí ela disse, tua loja de vinho. Vai ser aonde? Eu sou online. Online, mas eu tinha criado nos clientes o desejo de ir lá na de loja. conhecer a hora e tudo. Aí eu lembro que, quando a gente começou a divulgar os dias, as pessoas já começaram a me responder no direct. Tô louca pra cá, tô louca pela carta, tô louca pela carta, tô louca pela carta. E aí chegou a data, a gente fez uma carta lá, eram 18 rótulos de vinhos que eu tinha, coloquei lá e fui atendendo as pessoas. E desde o início, que uma das coisas que eu priorizo é o atendimento. Sim. Existem coisas simples que você pode mudar a experiência do seu cliente. O cliente falou com você no WhatsApp, é um número que você não tem na sua agenda. Clica lá, olha o nome do cliente, já começa o atendimento. Oi, Melk, boa noite, tudo bom? Como eu posso ajudá-lo? Entende? Você vai estreitando. Então, isso sempre foi uma coisa que eu fiz. Eu sempre estreitei isso com o meu cliente. E aí a gente trouxe 18, aí vendeu. Não precisou tomar eles não, né? Trouxe um vinho que era o Lunaé, né, na época. E, todo mundo que provava queria mais. Era uma novidade. Porque as pessoas só conheciam o kit pérgola. Inclusive, eu tô com um Lunaé em casa, eu tava comentando com a Amanda. Vou fazer uma live essa semana tomando o vinho. Vou dar o feedback ao vivo. E aí, era um frisante, era algo diferente. Sim. Porque as pessoas eram muito acostumadas com kit pérgola. Verdade. Preço acessível, porque também sempre foi uma das coisas que eu queria. Eu queria que as pessoas tivessem a experiência, mas não precisava pagar rios de dinheiro. Então trouxe o Lunaé. E aí... Só te interrompendo, desculpa. Mas a gente tem essa visão, essa perspectiva meio deturpada de que tomar um vinho, se não for quinta e pérgola, vou ter que desembolsar rios de dinheiro. Porque eu vi lá no Instagram de Amanda ela tomando um vinho de João Pessoa. Aquele vinho foi caríssimo. E aí tu chega, por exemplo, só pra ter uma ideia, lá na adega tem vinho a partir de quanto? R$29,99. R$29,99. 2 doses de uísque. R$29,99. Dependendo da festa, é uma dose de uísque. É uma dose de uísque. Dependendo da festa, uma dose de uísque. E aí, fiz a arte, comecei a venda. E Lunaé hoje em dia é um vinho que eu não trabalho mais com ele, por conta da logística. Mas Lunaé foi um dos carro-chefes. Porque as pessoas queriam a experiência do vinho que borbulhava em loja. Que só se tomava esse tipo de vinho, isso é uma crença, só se tomava espumante, frisante, champanhe, final do ano. Sim. Para celebrar
o ano novo. Aquele momento. Entendeu? Isso não existe. Entendeu? E assim, isso é uma cultura muito nossa, mas lá fora não. As pessoas tomam frisante, espumante na praia, na piscina. Que quiser. A hora que quiser. E aí o Lunaé foi um dos carros-chefes da loja. E a loja começou a acontecer. Eu, nesse tempo, estava me desligando da fábrica. Sim. E aí eu disse, vou dar ênfase ao meu negócio. Eu estava trabalhando com mercadoria também, mas dava muito ênfase ao vinho. E aí gravava, sabe? Até hoje a gente tem aqui a Dica Adega, Quinta do Vinho, que eu sempre dou dica, explico porque eu uso da água no consumo do vinho, qual a diferença de frisante e espumante, qual a diferença de vinho reserva e vinho reservado. Então são coisas que eu vou trazendo para o meu cliente. Qual o melhor acompanhamento para cada tipo de vinho? Por exemplo, chegou um vinho novo em loja, eu explico o vinho, explico o que você pode harmonizar, qual é a comida que cai melhor com aquele tipo de vinho. E aí a gente foi. E por que o nome Adega 94? Porque a adega remete a vinho. Certo. Na hora, né, quando eu vi, eu disse, adega remete a vinho. Então, adega, porque quando se fala em adega, pelo menos eu, já e as lembra pessoas de mais vinho. próximas de mim, quando eu falava adega, remete ao quê? A vinho. Né? Hoje tem lugares que usam o termo adega e vem todos os tipos de bebida. Sim. Mas, quando se fala adega, remete muito a vinho. Né? Conversei com algumas pessoas e quando eu dizia adega, vinho. Adega, vinho. Então, a adega do vinho e 94 porque era meu ano de nascimento. Boa. Empreender é sobre também ir no mais lógico, no mais óbvio. Porque de repente a Amanda poderia ter inventado, não, vou chamar a minha loja de Cabernet, e aí e florear demais. Empreender é ser básico também, é ser direto. Um básico que funcione. Boa. Entende? Eu acho que às vezes não tem como, Mel, que você colocar muito fri-cri-cri no seu negócio. Não, faça um básico que funcione. Tem uma loja, tem a rotatividade de produto, tem um produto que o seu cliente consome Tem e esse atendimento aí que você falou. Isso. E saiba o que seu cliente quer. Vender vinho não é fácil, Melk. Vender vinho não é fácil. Tem, às vezes, por exemplo, você pode pensar, tá lá, peguei, levei. Por exemplo, eu tenho um cliente em loja que ele não pode tomar vinho que passa por barrica. A barrica de carvalho é um processo que enobrece o vinho, deixa o vinho mais elegante. Esse cliente não pode. Por quê? O vinho, quando vai para a barrica de carvalho, são aqueles barris de madeira, e ficam lá naquele processo 4, 5 meses, eles se tornam vinhos mais pesados. Eles no sabor dele, a gente pega, às vezes, a gente sente a nota de madeira, a nota de pimenta muito forte. E existem... como é que eu posso dizer? Substâncias que no processo que o vinho está na barrica é adicionado ao vinho que às vezes agride o fígado daquele cliente. Isso não acontece com todo mundo, mas cada pessoa tem sua particularidade. Deus, obrigado por eu não ter alergia a nada. Não ter problema com nada. Eu posso tomar tudo. Muito obrigado, meu Deus. Entende? Entendo. Por exemplo, tem um Marcos. Marcos é meu cliente. Sim. Marcos não pode tomar esse tipo de vinho aqui, frisante. Porque o gás carbônico faz mal a ele. Interessante. Ou seja, até nesse ponto você, empreendedora, também tem que ter esse cuidado, esse zelo, esse discernimento. Conhecimento das particularidades dos teus clientes. Isso, você precisa ter o conhecimento. Essa história de glúten, tem algum vinho que tem uma restrição para quem tem... Não, hoje a gente tá vivendo muita onda. Não tem nada a ver glúten com vinho, viajei. Não, velho. Viajei, né? Glúten é geralmente mais interligado à massa. A massas, a massa. Mas aí, por exemplo, você tem os outros produtos lá que você indica e você tem que ter esse conhecimento também. Sim. Por exemplo, lá na loja, quando a gente veio pro físico, há uns meses antes de vir pro físico, eu já comecei a pensar na venda casada. Sim. Vinho remete ao quê? Remete a queijos. Sim. Então, quando era na adega online, o cliente já encontrava o vinho, o queijo e a massa. Quando a gente abriu a adega já abriu com vinho e com a massa, né? Só que aí foi dado naquele momento mais ênfase ao vinho. Foi trabalhado mais no vinho. E a massa naquele momento apagou. Certo. Então eu foquei mais na massa, depois a gente focou um pouquinho no queijo. Começamos a trazer uns kits queijos, porque aí já fazia a venda casada. E aí depois eu entendi que eu precisava de uma geleia. Vinha um queijo geleia. E aí eu fui aumentando o portfólio. Bolo. Entendeu? Hoje o bolo faz parte lá da loja, a gente virou empório, né? E o bolo de tia Si não sai de lá. Inclusive um cheiro para o pessoal do bolo.
né? Perfeito, melhor outro bolo de queijo. rolo é. Vamos falar de bolo de rolo em outra oportunidade, com certeza. Melhor bolo de rolo da região. Tu falou dessa questão de adega que pra ti remete a vinho, Sim, certo? sim. Existe alguma perspectiva de no futuro a adega 94 aderir a outras bebidas ou não? A essência, a coluna vertical foi ótima. A coluna da adega 94 é vinho. A adega já aderiu outras bebidas. Já fez essa expansão. Já. Hoje, o meu forte é vinho, não deixa de ser. Certo. Primeiro que é uma bebida que eu consumo, é um produto que eu conheço. E assim, antes de ir para qualquer outra coisa, eu precisava estar bem estabilizada. Sim. No vinho. Então, assim, hoje o meu forte continua sendo vinho. Em loja hoje são mais de 195 rótulos de vinhos. Mas hoje eu tenho outro tipo de bebida lá também. Não muitas. Por exemplo, eu gosto muito de escutar o cliente. Uma vez eu estava em loja, um cliente chegou e disse: Amanda, eu fui pescar em Goiânia e bebi essa cachaça aqui. Ele me mostrou uma foto. Clais. Era a bananinha. Que hoje se popularizou, né? Exatamente. Mas aí ele me mostrou. Ele fez Clais. Tu tem bananinha lá? A original, direto de Goiânia. Irei lá. Direto de Goiânia. Perfeito, perfeito. E aí ele disse: provei essa bebida lá, Traga gelada, ela, não sei o que, traz ela. Aí eu disse: certo, vou procurar. Peguei o contato, liguei para a empresa. A empresa disse: olha, aí de Santa Cruz você vai ser a primeira. Boa. Outras pessoas podem ter por revenda, por compra e distribuição. Mas pra gente mandar Direto vai ser do você. fornecedor. E o que eu gosto de fazer é isso, meu. Que eu gosto de comprar direto. Direto, tudo. Seja um vinho importado, eu gosto de comprar direto da importadora. Seja um queijo, eu gosto de comprar direto. Por quê? Chega com preço para meu cliente. Boa. Entende? Acontece de produtos da loja enviar para Caruaru. Sim. Porque o meu preço é diferenciado. Pra pessoa que vem de Caruaru é mais barato ela comprar contigo aqui Comigo do que aqui, ir procurar outra forma. De que lá, a gente manda para Caruaru, já mandei para Taquaritinga, Toritama. Precisou, a gente vai dar um jeito que o produto chegue até você. Isso é uma das coisas que eu prezo. Boa. Aí, por exemplo, trouxe a bananazinha. Depois, um cliente chegou e disse: ó, provei lá no Amapá uma cachaça de jambu. Agora esse povo vai longe, né? Vai pescar no Amapá, no Pará. Olha, Santa Cruz esse ano. Eita, Você não tá entendendo. Inserido. Aí provei uma cachaça no Amapá, Amanda, que adormece a boca. Cachaça de? Jambu. Jambu. Eu disse: tá certo. Vou procurar essa danada. Vou procurar. Porque uma das coisas que eu quero, Mel, é que a loja seja sempre lembrada por ter tudo aquilo de mais diferente. Sim. Se o cliente pensou: tô precisando de um queijo, um queijo brie, por exemplo, a adega tem. Tô precisando de uma massa que seja 100% de semula, uma massa italiana, a adega tem. Tô precisando de um vinho diferente, a adega tem. Então, eu quero que a loja seja muito lembrada por isso. Que o cliente consiga encontrar coisas que às vezes ele só acha em Recife. Uhum. E aí, trouxe a cachaça de jambu pra loja. Fizemos uma degustação. Aí eu tenho um cliente que ele é bem engraçado, né? Ele chegou, ele disse: isso é conversa, isso não deixa dormente, não. Aí a gente tinha colocado os copos de shot. Ele tomou 3. Um atrás do outro. Ele não conseguia mais falar. Ô, Amanda, tá tão estranho. Não conseguia, a língua começou a embolar. E a gente trouxe também. Massa. Então, hoje, além de vinho, lá na loja tem a questão dos licores, né? A gente trabalha com a linha de licor, tem o 43, que é o famoso licor do tio Armênio, né? Muitas pessoas conhecem pelo consumo lá. E temos outro. Vejo que é diferente. Provo, eu gosto de provar. Eu gosto de conhecer e saber que o produto é bom. Provo e aí eu trago pra loja. Trago pra loja. Uma vez uma pessoa olhou pra mim e disse assim: vale a pena levar essas coisas pra Santa Cruz? Eu disse: claro que vale. Claro que vale. Entende? Por que não? Qual é o problema de não levar pra Santa Cruz esse tipo de produto? O que Santa Cruz tem que não merece esse tipo de ter esse produto? Não, porque as pessoas lá não consomem. Eu disse: mas vai ter. Eles podem não me consumir, mas vai ter. Então, tá lá. Ontem um rapaz chegou na loja e disse: eu já rodei o mundo atrás desse negócio aqui. Você tem? Eu disse: tenho. Às vezes eu falo de um vinho lá na loja, às vezes tem cliente em loja, e uma vez eu falava de um vinho e a moça disse assim: ô, Amanda, e vale a pena tu trazer um vinho desse preço para Santa Cruz? Sim, por que não?
Por que não? Às vezes acontece, que a gente mesmo coloca limite Sim. no trabalho da gente, na cidade da gente. É uma autossabotagem. E isso é uma autossabotagem. O pessoal daqui viaja muito, o pessoal daqui conhece muita coisa. E eu sou uma pessoa, que eu escuto muito meus clientes. Amanda, o Santa Cruzense, o agrestino, trabalha tanto, né? Nós somos um povo muito trabalhador, muito dedicado. E por que não usufruir de algo que seja bom, que seja diferenciado? E outra coisa, viu? Não é sobre preço, não. Eu fico incomodado quando não é sobre preço. Não é sobre preço. É o que isso vai, de fato, trazer pra mim, assim, de diferença. De experiência. Não é sobre preço. Se eu falar em experiência, o que é que a Amanda daria de dica, por exemplo, pra um rapaz assim, que mora sozinho, que tem uma adega e que quer rechear essa adega que tá seca, parecendo o deserto do Saara, e mora numa cidade mais fria, assim como Caruaru? Quais são as dicas? Quais são os vinhos que não podem faltar nessa adega? O que é que você daria de dica? Olha, não pode faltar numa adega, primeiro, um bom espumante. Certo. Não pode faltar. Espumante, já eu vou aproveitando para tirar todas as dúvidas. Agora é o ping-pong. Certo. Tem um monte de perguntas, vou te bombardear. Lembra, o espumante é a primeira dica, eu quero as outras. Mas espumante, você disse que tem essa cultura errada, essa tradição equivocada, de que espumante é só para virada de ano. Virada de ano. Posso tomar espumante qualquer hora que eu quiser, onde eu quiser, como eu quiser? Qualquer hora. Espumante é maravilhoso. É um dos únicos vinhos que a gente aconselha a beber estupidamente gelado. Boa, o meu já tá trincando. Pronto, pode deixar. E espumante, que é para celebrações. Todo dia a gente merece celebrar alguma coisa. Verdade. Então, assim, beba espumante no sábado, beba espumante no jantar à noite. A gente criou muita cultura de que espumante é pro final do ano, vinho pro Natal. Não, existem coisas que têm que ser quebradas. Espumante é para o dia que você quiser, para a hora que você quiser. Espumante dá super certo no fim de tarde. Fim de tarde. Espumante dá super certo para início da manhã, ali, 10, 11 horas, aquele carlosão, dá super certo. Não encher a cara, né, gente? É tomar, degustar ali, né? Espumante dá super certo para um jantar. Certo. Então, assim, são coisas que a gente precisa, são crenças que a gente precisa deixar do lado. Alan da Autoplanos, meu parceiro, ele tem uma definição maravilhosa que eu adotei, que ele fala o seguinte, de que ele falou isso sobre consumir café. Que a gente teve um podcast aqui recentemente sobre café maravilhoso, por sinal, com o pessoal lá da Rudimentar, Taquaritinga. Um abraço para o pessoal da Rudimentar. E ele disse o seguinte, que o consumo de café tem que ser democrático. Eu acho que também se aplica a vinho, porque existem algumas predeterminações de quem já consome há mais tempo, ou essas culturas equivocadas de que espumante é só final de ano, o vinho tinto é um Natal. vinho, é só no Natal, só sabe saborear vinho quem toma o seco. Não é bem assim não, né? Não. A gente tem que ter um certo... Não. De jeito nenhum. Eu digo isso porque eu já vi algumas falas preconceituosas. De algumas pessoas. Tu toma esse vinho ou aquele e toma o suave e não o seco? Primeiro, as pessoas dizem assim. Tem cliente que entra lá em contato com a loja. Hoje, aconteceu isso hoje, até no WhatsApp da loja. A cliente mandou uma mensagem e disse assim: eu e meu marido não temos o costume de tomarmos vinho. Tomamos vinhos Quinta do Morgado, esses mais humildes. Aí eu já mando um áudio. Já vi o nome da pessoa. Oi, fulana, tudo bom? Como é que você tá? A pessoa já diz assim, oi, gente, ela mandou um áudio. Ela já me conhece. Quem me conhece sabe, a gente sempre faz já chega chamando o nome. Oi, fulana, tudo bom? Como é que você tá? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem nunca tomou Quinta do Morgado? Eu mesmo já tomei, não sei o quê. E ali você vai conversando com a pessoa. A pessoa gosta mais de vinho doce. Então, eu preciso dar o vinho doce à pessoa. E apresentar outras possibilidades. Não adianta, que uma pessoa chegar na loja e dizer assim, só tomo Quinta do Morgado e eu vender a ela um vinho seco. Ela vai ficar frustrada. Ela vai ficar frustrada, porque não é uma coisa que o paladar dela está acostumada. Eu digo que tomar vinho é que nem comer sushi. Dificilmente uma pessoa vai se apaixonar por sushi a primeira vez. Inclusive, sim, você é dos vinhos suaves, né? Quero que você prove esse. Menino do céu, olha aqui, cadê? Prove esse. Abra. Inclusive, quero que você prove esse e me dê um feedback. Não vou provar aqui não, tá? Vou provar em casa, senão dá errado. Vamos lá. Lembra que tu me deve as dicas da adega ainda, mas vamos voltar pra cá. Fala pra mim. Naturelli. Fale pra mim um pouquinho deste vinho. Naturelli. Pega aqui, Alisson. Ó, Naturelli. Naturelli suave, pessoal. Uma dica, olha, de vinho maravilhoso. E antes de falar de Naturelli, preciso falar de uma coisa, Melk. Que é uma das coisas que hoje, não só eu, mas todo mundo que trabalha com vinho no Brasil, bate. Deixem de preconceito com o vinho brasileiro.
As pessoas têm muito preconceito com o vinho brasileiro. Hoje, a nível mundo, nós somos o 14º maior produtor de vinhos. Então, imagina aí, o mundo tem 196 países e nós somos o 14º maior produtor de vinho. Nós produzimos vinho muito bom. Tem vinho no Brasil que é muito premiado. Mas as pessoas têm muito preconceito. As pessoas chegam na loja às vezes e eu digo, para quem já gosta, já tem o costume de consumir vinho seco, né? Qual vinho que você gosta mais? Qual é a uva? Ah, Amanda, eu gosto de Carmenere. Eu digo, esse Carmenere, sensacional. Quando a pessoa pega e diz, Brasil? Sim, Brasil. Brasil produz vinhos incríveis. Precisamos ser bairristas nesse aspecto. Sim, e assim, nós temos um costume, Mel, que é uma cultura de valorizar muito o que é de fora. Verdade. E se aplica a perfume, né? Sim. A gente adora comprar um perfume importado. É. Mas lá fora, no Brasil, as pessoas amam usar Natura e Boticário. Nos Estados Unidos, uma consultora Natura e Boticário, ela bomba. Minha irmã tá morando em Portugal e ela disse que encontrou lojas e lojas e lojas de Boticário e sim. As pessoas bombam. Mas aí a gente aqui não consegue valorizar o que é nosso. Sabe, o Brasil hoje produz vinhos maravilhosos, ó. Serra Gaúcha, tem muito vinho bom. Santa Catarina tem muito vinho bom. Petrolina aqui é nossa. Aqui do lado nosso. Tem muito vinho bom. Então, assim, valorizem os vinhos brasileiros e se deem a oportunidade de conhecer. Esse meu aqui vem de onde? Esse seu, da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Naturelli. Um dos melhores vinhos tintos suaves do Brasil. Acho que eu vou abrir um enquete. Quem vai tomar comigo? Olha, vinho é a bebida que promove encontros, viu? Eu ia perguntar, isso é verdade? É verdade. É verdade que eu já senti. Mas por que quando você toma vinho dá um que a mais? No vinho a gente fala, né, que tem substâncias que aquecem o nosso corpo. Isso. Por isso que no frio é mais sugestivo que se tome vinho tinto. No vinho agora, me falhou a memória, tem uma substância que aquece o nosso corpo mais rápido, né? E aí a gente brinca que é a bebida dos apaixonados, dos enamorados. Todo mundo fica amando, apaixonada. Dá um calor a mais. Um calor a mais, meu Porque Deus. no vinho tem uma substância que gera. Agora me falou a memória, o nome da substância, mas... Se você lembrar, daqui no final você fala. Tem uma substância que aquece mais o corpo. E aí é só coisa boa o vinho. É uma bebida que aproxima pessoas, é uma bebida inclusive, que... não me dá ressaca. Nunca tive ressaca de vinho. E também tem um segredo, né? Tem uma técnica. Água. Sim, vamos lá. Por quê? Água. A água, ela serve todo mundo toma vinho. Qualquer tipo de vinho tem que acompanhar. É interessante que É interessante o uso da água. A água, ela serve, Melk, como um limpador no seu paladar. Por exemplo, quando a gente insere o vinho, a gente tá... Por exemplo, você vai fazer a degustação do vinho. Botou o vinho em boca, primeiro começa na taça. Você botou o vinho na taça, você vem a sensorial. Você sente as notas do vinho, sentiu, cheirou, né? Aí, engraçado, teve um cliente que olhou pra mim e disse, Amanda, tu fala que tu sente nota de frutas vermelhas, disse aquilo outro, eu não encontro essas notas, não. Cadê essa nota? Que eu não acho. Aí eu disse a ele, olha, a questão sensorial é muito pegada à nossa memória olfativa. O que está guardado dentro de nós. Né? Para quem estuda vinho, isso é um trabalho feito longo. Né? Os professores levam as malas com vários tipos de cheiro e a gente vai sentindo o cheiro e buscando aquela memória olfativa que nós temos. Primeiro se constrói essa memória e depois se recorre a elas. Por exemplo, eu tenho uma memória, quando eu era pequena, que eu guardei muito em mim, que era o cheiro da banana. E hoje em dia é mais fácil encontrar o cheiro da banana, né, uvas brancas, em vinhos brancos. Mas aí eu já passei por uma experiência de eu estar tomando o vinho com uma pessoa, eu senti banana e a pessoa senti pêssego. No mesmo vinho? No mesmo vinho. Porque a memória dela tem aquela referência. E a minha tinha de banana. E tá tudo bem. Não necessariamente porque eu encontrei no aroma desse vinho frutas negras, você é obrigado a encontrar. Você pode achar ameixa negra, pimenta. Existem notas que todo mundo sente. Por exemplo, esse vinho aqui, Quinta da Bacalhoa, isso mesmo, é um vinho de guarda. Uma safra aí 2017. Certo. É um vinho que, por exemplo, se eu não deixar ele evoluir, abrir e colocou direto na taça e for tomar ele, eu vou sentir uma nota, sabe de quê? De petróleo. Eita. Quando você diz deixar evoluir, coloca na taça e fica ali um tempo. E fica ali, isso. A gente pode fazer essa evolução tanto no decanter,
Que é aquelas garrafinhas de vidro, Sim. né? Que o pessoal coloca, como na taça mesmo. Colocou e deixa ali. Amanda, o que é o vinho de guarda? Vinho de guarda é um vinho que está sendo guardado para ser preparado. Leva um tempo até ele ficar em sua plena forma. Geralmente esses vinhos são vinhos mais velhos. Por exemplo, esse aqui é um 2017. Já tá aí com 5 anos de... 5 anos? 3 com... Seis 6 anos já. anos. 6 anos. 6 anos. Se eu fosse consumir esse vinho agora, eu decantaria ele mais e deixaria lá no decanter. Tem um tempo pra esse Não, processo? aqui ele pode ficar mais 10 anos, 12 Não, quando anos. você coloca na taça, tem um tempo Geralmente ali. 15, 20 minutinhos. Porque é o tempo que o vinho leva para oxigenar, né? Ter contato Isso em com se o tratando oxigênio. de vinho De guarda. de guarda. Quando a gente tá falando desse aqui, por exemplo... Não precisa decantar. Já colocou, pode... bebeu. Bebeu. Ótimo, porque não dá pra esperar 15 minutos não. Colocou, é bebeu. o tempo de chegar na taça. Colocou, bebeu. E aí a água, então, serve para esse processo Isso, de... a água é um limpador. Por isso que quando eu tomo vinho, eu não tenho ressaca, porque eu tomo vinho, tomo água, Isso, tô é ali importante. Conversando. Também ninguém toma 5 litros de vinho, né? É interessante. E é isso que a gente fala do vinho ser uma bebida que promove encontros, promove longas conversas. Porque, assim, ninguém toma uma garrafa de vinho na mesma rapidez que toma duas long neck. Toma não. Entende? Eu fiz a live que eu tava te falando e eu tomei uma taça e meia. Pronto. Durante uma live de 1 hora. E aí, quando você tá tomando vinho com a pessoa, você tá conversando, trocando ideia, surgindo. Então, a gente diz que o vinho é a bebida que aproxima. Que aproxima, né? É bebidas de conversas fáceis, conversas gostosas. As nem pessoas sempre dizem que para conversas. conversas difíceis vai o uísque. É mais forte. Vai pra poder... Conversas difíceis, uísque. Conversas Verdade. gostosas, vinhos. Vinho. Eu acho que eu vou ter uma conversa gostosa hoje de noite. Ah, rapaz! Não sei se vai ser com o chileno esse aí, ou com o brasileiro. Esse aí é maravilhoso. É um vinho suave. Perfeito. É um vinho é um blend Cabernet, Malsálvia. E aí um vinho já de uvas viníferas, né? Por quê? Aí, Amanda, vinhos de uvas viníferas. Porque o vinho que a gente encontra, o Quinta e o Pérgola, são vinhos produzidos com uvas americanas. Sim. O que é uvas americanas? É aquela uva que a gente compra para comer. No mercado. Isso. São uvas americanas. E aí, são uvas que a acidez dela é mais forte. O vinho é preparado, quando termina, o vinho fica muito ácido. E aí é colocado muito açúcar residual. Pra disfarçar. Isso. Esse teu discurso é muito parecido com o lance do café. Eu conversava com Sim, o barista. o barista. Ele dizia exatamente isso. O café de mercado é café torrado. Isso. Cimento e resto de folha, não sei o quê. E pra disfarçar, você tem que colocar muito açúcar. Muito açúcar. Por isso que o café mais Mais trabalhado, você não precisa colocar açúcar. E aí ele me disse, por exemplo, que tirando o café da plantinha lá, é doce. Isso. Interessante, Isso. né? Mesma lógica para essa história do vinho. Isso. As uvas precisam de Ser mais açúcar trabalhadas. Você, por exemplo, você tá me dizendo o seguinte, por exemplo, esse vinho aqui que você me presenteou tem coloração vermelha, tal, notas de frutas vermelhas e negras, como amora e morango. Quando eu fizer esse processo, de repente pode vir outra referência, porque a minha memória foi construída com outros elementos. Você pode lembrar, por exemplo, de framboesa. Eita, eu tô sentindo framboesa. Teoricamente não tem aqui, mas eu senti. Sentiu. Eu percebi. Porque vai para a sua memória, que já está construída. Perfeito. Entende? E aí, quando você estuda isso, a gente remete muito a treinar os cheiros. Sim. Porque existem muitos cheiros. Tudo cheira, Melk. Tudo cheira. E a gente tem o hábito de, muitas vezes, a gente associar as coisas a cheiro. Por exemplo, a gente nunca tomou petróleo. Eu nunca tomei petróleo. Sim. Mas eu conheço o cheiro do petróleo. Então, automaticamente, às vezes, só de eu conhecer o cheiro, eu lembro... Eita, a primeira vez que eu provei esse vinho aqui, o Quinta da Bacalhoa, quando abriu, foi até no nosso encontro de confraria. Não foi no encontro de confraria, a confraria foi depois. Provei o vinho e eu disse, eita, muito forte. E eu gosto de vinhos fortes, mas muito forte. Aí eu disse, o rapaz disse assim, deixa eu evoluir. Ficou ali uns 20 minutinhos. Quando voltei pro vinho, eu disse... Continua. Caramba, que vinho perfeito. Já tinha sumido, ou seja, nesse processo da evolução... É outro vinho. Evoluiu, teve contato com o oxigênio, é outra bebida. Perfeito. Vamos voltar pra minha adega lá. A minha não, me entreguei. O rapaz que mora lá. Aí a primeira dica você já passou. O que mais não pode faltar nessa adega? Não pode faltar numa adega, eu vou dizer coisas primordiais. Certo. Espumante. Certo. Não pode faltar. Um vinho branco.
Certo. Que é fácil de beber, é jovem, você consegue beber durante o dia, aí no almoço. Vinhos tintos. E aí esses vinhos tintos eu dividiria das seguintes maneiras. Como você é uma pessoa que gosta mais de vinho mais doce, eu colocaria 2 opções ou 3 de vinho suave. Certo. Colocaria uma opção de demi-seco. Certo. E uma opção de seco. Boa. Entende? Porque aí você teria vinhos para, vamos dizer, vários momentos e várias companhias. Sim. Entendeu? Ah, tô com minha mãe, quero beber uma coisa mais leve, mais agradável, vou abrir um espumante. Ah, vou comer um sushi, vou tomar um vinho branco, que inclusive pode ser tomado estupidamente gelado, vinhos brancos. Ah, vou receber a turma em casa, todo mundo gosta de vinho suave, vou abrir um vinho suave. Ah, vou ter um encontro com uma pessoa que já gosta mais de um demi-seco ali, tá saindo do vinho suave, vou abrir um vinho demi-seco. Ah, vou jantar com uma pessoa que já conhece mais de vinho, já vou servir um vinho seco. Então, eu dividiria minha adega assim. Um espumante, um vinho branco e dividiria os tintos nessas 3 opções. Suave, demi-seco e seco. E se fosse para agregar mais, ainda colocaria um rosé aí. Gosto de rosé. Eu já tomei alguns rosé. São bons. Gostei. São bons. Não morro de amores, né? A gente... o interessante é que... Você tem seus preferidos, tem. né? Todo mundo tem quando seus tá nesse preferidos. mundo, vai criando os seus prediletos. Os meus são portugueses. Gosto muito do vinho brasileiro também, de preferência da Carmenere. Acho que o Brasil produz Carmenere muito bom. E Moscatel também. Mas não vou negar que eu também amo vinho português. Perfeito. Tem uma deixa pelos portugueses a Vamos mais. falar um pouquinho desses exemplares que você trouxe aqui, para quem está em casa assistindo. E aí vai poder conhecer um pouquinho dos detalhes. Certo. 190 e quantos rótulos lá? Hoje, no sistema ativo, a gente tem 221. 221. Mas aí em loja hoje, acho que tem uns 196 ativos. Fora as cachaças. Tem muita coisa. Vamos falar desse aqui, por exemplo. Esse aí é um francês, JP Chenet. É um vinho, se você perceber, a garrafa dele é desconstruída. É porque o dono da vinícola, ele quer mostrar nessas garrafas a imperfeição. Né? Essas garrafas são feitas por artesanatos. O nome dessa garrafa é Josephinier. E aí é um vinho seco, esse aí é um blend de Cabernet Shiraz. Muito francês bacana. maravilhoso e lindo, né, também. Tá perfeito, amei. Garrafa eu peguei dele. aqui e digo, ô Armanda, tá com defeito aqui na garrafa. Não, é o São design todos assim. mesmo. Assim que chegou na loja, começou o pessoal, essa garrafa tá troncha, não, é o design da garrafa. E aí nós temos aqui, ó, Freixenet, Pinot esta Grigio. belezura. Isso aí é um italiano. É engraçado que hoje em dia, né, os vinhos também são muito associados a grandes coisas. E essa uva Pinot Grigio é associada muito à moda. Hoje em dia é uma das uvas brancas mais consumidas da Itália, de Milão. Falando em moda, ele é um vinho muito, muito gostoso. Um vinho branco, a garrafa dele é linda, né? Muito Começa chique, pela garrafa, lembra um muito. perfume. Lembra? Cristal da Avon. Eu tava buscando a referência. Lembra um perfume. Mas é muito... eu quero uma dessa. É tipo aquela coisa que você olha assim, eu preciso ter uma dessa lá na minha adega, né? E a gente... É símbolo nós vamos muito pela embalagem. Demais. Eu olhei pra essa e disse, não quero não, tá troncha. Mas aí... Mas isso tem aqui toda uma história por detrás. Exatamente. Aqui você já falou um pouquinho dele, Isso, é um mas... vinho de guarda. Esse aí é um 2017, um Cabernet Sauvignon. Um vinho de guarda bem potencializado. Aí, para quem gosta de vinhos mais fortes, é uma ótima opção, mas é um vinho também que precisa deixar evoluir. 15 minutinhos. Você precisa deixar decantear. Já tô bem xerido, dizendo 15 minutinhos pra evolução. E esse aqui, ó... Esse aí é o Mateus, o rosé mais vendido do mundo. O vinho da Rainha Elizabeth. Menino, sério? Sério. O vinho da Rainha Elizabeth. Português? Português. Hoje em dia, desde a Segunda Guerra Mundial, que ela consumia esse vinho, tinha um hábito de consumir no almoço. E aí, o que foi que a vinícola entendeu? Que precisava fazer... Ele é tão consumido que eles precisam fazer ele fizeram ele numa edição menor, que é vendido, né, em Portugal, na França, tem muito restaurante ao céu aberto, que é vendido lá. O pessoal chega e diz uma taça, aí já vem a garrafinha pronta, que é exatamente uma taça, 187 ml. É o rosé mais consumido do mundo. Vocês encontram lá também, tá? Também. Tudo isso na adega. E aqui... Esse aí é o Almaden, foi um dos segundos carros-chefes da loja, né? O primeiro que chegou lá, que foi, começando nossa história, foi o Lunaé. Sim. Depois que o Lunaé, que a loja começou, né, pessoal, seguir muito, eu comecei a ver que algumas empresas começaram a trazer o Lunaé.
alguns supermercados. Então eu precisei correr para trazer um vinho diferente, que deixasse que meu cliente continuasse consumindo. Porque o propósito da adega também é, desde o começo, ser diferente. Isso. E aí, quando o Lunaé chega, Melk, que as pessoas veem, né, os donos de supermercado veem que as pessoas estão consumindo Lunaé, foi um vinho que chegou na prateleira. Então foi o que eu precisei fazer. Eu disse, não, eu vou lá trazer outro vinho agora. Trouxe Almaden. Mesmo é um vinho moscatel. Hoje em dia está aí entre os 10 melhores frisantes do mundo. Custo-benefício muito bom e a mesma experiência. E aí foi quando a gente investiu no Almaden, pesado, e até hoje é um dos carros-chefes lá da loja. Outra coisa que funciona muito na adega é essa história das parcerias. Você já falou ali do começo, mas você tem massas, você tem bolos, você tem outras coisas que compõem essa... Sim. Hoje é um empório. Né? Hoje é a adega empório. Adega empório. Porque até o momento que era no online, na minha casa, eu podia me dar ao luxo de vender só vinho. Sim. Porque eu não tinha custo. Sim. Eu não tinha custo. E aí... Depois eu entendi que é uma sacada que todo empreendedor tem que ter. Você tem que ver aonde é o nicho do seu produto. Entende? Se você faz blusa, você faz a gola polo, você precisa fazer a gola polo, a gola careca, a regata. Hoje a gente vê empresas aqui em Santa Cruz se destaca muito no vestuário, mas ele produz tudo. Sim. Ele produz boné, camisa, short, chinelo. Então eu disse, não, eu preciso fazer uma venda casada. Como é que eu faço essa venda casada? O vinho remete o quê? A tábua de frios. Sim. Então, queijos, charutaria, né? Que é os embutidos. Beleza. E aí, quando eu disse, vou pra loja, quando a adega física começou a ser montada na minha cabeça, eu sabia que eu precisava tanto do consumidor do vinho, como do consumidor da massa, como do consumidor do queijo. E aí eu disse, não, vai ser a adega empório. Então, na loja hoje, além de muitos rótulos de vinhos, que é uma coisa que toda semana chega, que inclusive isso eu percebi que aqui em Santa Cruz, por conta do Moda Center, as pessoas têm a necessidade da novidade. Porque você vai no Moda Center comprar uma blusa, para quem faz modinha toda semana, tem que ter um modelo novo. Então, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que as pessoas chegam e querem um modelo novo toda semana, as pessoas querem um vinho novo. O que é que tem de novidade, Amanda? Eu não quero levar o mesmo da semana passada. Eu tenho clientes que chegam na loja e dizem, Amanda, o que tem aí de novidade? O que chegou hoje? E ele faz a compra de 15 dias. Quando ele vem com 15 dias, ele quer vinho novo. Então, na loja, a gente tem o vinho, que foi sempre o carro-chefe da loja. E aí, quando eu vim para o ponto físico, eu precisava da venda casada. Eu precisava que o cliente chegasse lá, levasse o vinho, levasse o queijo, levasse a massa, fizesse tudo isso. E aí, beleza, vamos trazer queijo. Mas qual é o queijo que eu vou trazer? Os mais diferentes possível. O Santa Cruzense, uma vez eu escutei um vendedor dizendo de tecido, ele disse assim, Santa Cruzense está em todo lugar. Está em todo lugar, conhece tudo. É um povo que trabalha muito, mas também se dá ao luxo de viver algumas experiências. E aí eu disse, não, vou ter tudo em loja. E aí a gente tem queijos nacionais importados. Tem uma linha de geleia enorme. Você pensou, e aí vem azeite importado, vem uma linha de massa italiana, que a gente agora colocou lá na loja, que é a Paganini, e a gente vai colocando, vai fazendo aquela adição, e eu gosto muito de comer é muito bom. Maravilhoso. E aí eu gosto sempre de procurar a experiência pro cliente, essa massa aqui, com esse molho, dá super certo, que casa com esse vinho, isso aqui é uma refeição de restaurante em casa pagando pouco. Tu oferece uma consultoria pra pessoa, né? A pessoa chega lá e sai com a experiência toda montada. Toda montada. Do vinho ao prato, a tudo. Essa questão de vinhos, existe algum... Eu não tô falando de suco de uva. Suco de uva é uma coisa. Porque, por exemplo, quem toma cerveja sem álcool. Existe um vinho mais brando, que o teu alcoólico é mais concentrado. Para quem tá começando agora, tem que começar devagarinho. Como é que funciona essa questão? Na produção de vinho, primeiro, deixa eu responder uma coisa aqui, que é uma dúvida que eu tiro muito aqui. Boa. Lá na loja. Lá na loja chegam muitas pessoas e dizem assim, Amanda, tu tem um vinho de maracujá? Tu tem um vinho de morango? Esse vinho que as pessoas procuram é uma determinada marca, é o Ebert, mas ele não é vinho, ele é cooler. Vinho é de uva. Vinho é de uva. Vinho é de uva.
Essas bebidas que vendem aí, vinho de pêssego, vinho de morango, não. Que primeiro são muito doces e não são. Vinho só é considerado vinho aquilo que é feito de uva. Seja branco, rosé, tinto, mas que seja de uva. O vinho mais leve, que nós trabalhamos em loja, é o Moscatel. Tem 7% de álcool ou espumante sem álcool, né? Que a gente traz porque a gente tem um público que não consome. Ah, tem espumante sem álcool, então. Tem, que é 0 álcool. Massa. E quando a gente vai para a adição de álcool, o mais baixo que a gente tem em loja é 5%. É o único exemplar que ele é produzido numa região da Itália, que existe uma lei que proíbe que bebidas sejam produzidas acima de 5%. Então, nesse lugar, toda e qualquer bebida que é produzida lá é produzida com teor alcoólico de 5%. E aí eu encontro isso na adega. Isso. Vodka, uísque, o vinho, tudo é 5%. E aí esse exemplar de vinho foi uma cliente da loja que provou na Itália, numa viagem, e veio para o Brasil. Depois ela chegou na loja e ela disse: Amanda, esse rótulo aqui de vinho é perfeito. E só encontrei na Itália. Eu disse: tá certo. E isso é uma coisa também que eu não paro, Melk. Um cliente chegou na loja: Amanda, provei esse vinho aqui em São Paulo. Pronto, me dê 2 semanas aí, que é só achar a importadora que tem ele, que eu trago. Eu gosto que o cliente se sinta, sabe? Que eu gosto de ouvir o cliente e eu gosto de trazer. Ó, isso aqui eu trouxe, tal cliente me mostrou, gostou, trouxe. Primeiro que o cliente se sente abraçado. Sim. E a gente já estreita a relação. E o mais forte que tu tem lá é quantos por cento? O mais forte que nós temos em loja hoje é vinho do Porto, né? Que é 20%. Eles são sempre nessa graduação de álcool. Tirando o vinho do Porto, que é entre 19,5% e 20%, o mais forte que eu tenho é 13,5%, 14%. Eu tô amando esse papo e eu quero dizer que infelizmente estamos chegando na reta final. Já? É rápido demais, meu Deus do céu. Mas ainda dá tempo de fazer algumas perguntas, mas eu já vou deixar aqui estabelecido que nós vamos ter um outro encontro, porque o assunto rende bastante. E no próximo tomando vinho. Tomando vinho. Né? Já vai ser outra pegada. Mas vamos lá. Ainda tenho algumas perguntas para fazer, acho que dá tempo pra gente preencher e aprender bastante. Voltando um pouquinho lá de quando a adega surge na concepção da Amanda, que vem ali de um emprego de CLT. Eu sempre falo muito sobre essa história do empreender e eu não gosto de romantizar. Se você está feliz com a sua CLT, que bom. Mas empreender é bem mais saboroso. Mas voltando lá de quando surge a adega, de quando surge a história, de quando surge essa história do Instagram, do digital, eu queria que você, enquanto empreendedora, pudesse dividir aqui um pouquinho com quem está assistindo a gente sobre o quanto que representou a força do digital para o começo e até hoje, como é que você faz o uso das plataformas, dos aplicativos, como é que funciona para a adega o digital? Melk, eu vejo assim, há anos atrás, para você ter um negócio consolidado, você precisava estar num ponto físico. Certo. Né? Não que o físico não seja importante, o físico é muito importante, mas hoje, para o seu negócio estar bem, ele precisa estar no digital. Nada, eu digo isso com precisão, eu tenho amigos que atuam em várias áreas, fabrico, restaurante, academia, pilates, e todos eles, os negócios deles estão bem no físico, porque estão bem no digital. Estar no digital hoje é essencial. É tão essencial quanto estar com um ponto de loja física aberta. Então, assim, é fácil estar no digital, não é. Não só é você gravar. Primeiro que você tem que ter conhecimento, você tem que ter o domínio do conhecimento que você está levando, a autoridade sobre aquilo. Mas é um leque de oportunidades imenso. Hoje, quem não está no digital está perdendo dinheiro. O digital me proporciona estar na minha loja e vender para quem está em Caruaru. E vender para quem está em Taquaritinga. Hoje chega gente na loja e diz: Amanda, eu vi tu falando disso há 15 dias atrás. Porque aquela pessoa, imagina se não tivesse rede social, como é que ela ia ver? Exato. Não ia ver. Então, quando às vezes a gente grava ali, a gente diz: hoje eu gravei e a minha visualização caiu, porque a gente que opera no digital precisa de números. Sim. Números é muito importante. Mas, com certeza, teve uma pessoa que guardou a sua mensagem, o seu conteúdo, a venda do seu produto. Então, digo isso com toda a propriedade que eu tenho. Hoje, quem não está no digital não é lembrado.
Teve uma pessoa que disse assim, mas uma aluna minha, eu fiz um history e só viram 100 pessoas. E aí eu disse pra ela, tu já imaginou o trabalho que dá você pegar uma sala e juntar 100 pessoas? 100 pessoas. Pra ouvir tu falar sobre o teu produto? O digital proporciona isso. Isso. Assim, em fração de segundos, tu entrega pra 100 pessoas. Então são 100 pessoas. Possíveis clientes. 100 prováveis consumidores do teu conteúdo, do teu produto, do teu serviço. Eu vejo que muita gente usa o digital e quer milagre. O digital é maravilhoso, mas tem constância. Você mesmo. Tem constância. Na adega, não tem uma preocupação Todos diária. Todos os dias. Tem dias que a gente acorda realmente. Sem energia. Eu tive esse bloqueio ontem, uma coisa assim, puta que pariu, eu não vou conseguir falar sobre empreendedorismo e marketing digital para minhas alunas. Aí eu respirei, tomei um café, fui ler alguma coisa e aí fui voltando, porque realmente não é todo dia que a gente tá bem. Não. E assim, Mel, que quando as pessoas vão lhe seguindo, no dia que você não aparece, as pessoas sentem falta. Sim. Entendeu? Cadê a Amanda com as dicas que ela sempre traz na quinta-feira? E deu quinta, 11h30, meio-dia, 2 horas, oxente. Cadê a dica? Cadê a dica? Entendeu? Hoje é dia de rótulo novo. Cadê o rótulo novo? Então, assim, hoje, estar no digital é tão importante quanto estar com a porta da sua loja física aberta. O que tu enxerga pro futuro próximo, eu digo para 2024, para daqui a pouquinho, nesse nicho que tu atuas? Fora do podcast, você já me confidenciava algumas coisas que tem percebido aí de mudança no comportamento da oferta dos vinhos, mas se quiser dividir isso também, fica à vontade. O que é que tu enxerga de futuro aí, de novidade? Qual a perspectiva do teu nicho para daqui a um ano, por exemplo? Trazendo pra gente aqui em Santa Cruz, a adega, uma vez eu abri uma caixinha de pergunta lá e uma pessoa mandou assim, você tem noção que você disseminou a cultura do vinho aqui em Santa Cruz? E eu disse a ela, olha, quem tá dizendo isso é você. Não quero que seja colocado. Mas a gente viu algumas coisas mudarem. Sim. Por exemplo, ontem eu estava jantando, comendo uma pizza com alguns amigos, e eu vi de repente o rapaz colocando os vinhos ali. Vários tipos de vinhos. E aí um amigo meu comentou e disse, antes da adega só era quente e pérgola. Sim. A adega trouxe para as pessoas o conhecimento. Então, as pessoas começaram a ser mais exigentes. Então, quando as pessoas começaram a exigir mais, os estabelecimentos, isso eu digo restaurante, supermercado, começou a... Eu tenho muito supermercado que me segue. Entende? Tenho muito supermercado que segue a adega. Tem alguns restaurantes. Porque eles entenderam que precisava se colocar agora o demi-seco, o seco, o frisante. Porque as pessoas estão gostando. Então, assim, o que eu vejo, o que a gente procura é continuar expandindo, né, nessa questão de trabalhar com as pessoas. O que eu puder converter as pessoas a beberem mais vinho, eu vou fazer. É um trabalho de formiguinha, como eu te dizia no início. Sim. É um trabalho. Não é fácil você criar uma cultura, não é fácil você habituar as pessoas a algo novo. Né? Tem muita gente ainda que tem aquela crença. A gente vive no Nordeste, que é muito quente. Certo, mas você pode consumir vinho no Nordeste, tá tudo bem. É interessante, só te interrompendo. Essas pessoas dizem às vezes isso é muito quente, mas toma café meio-dia, então... Não, mas assim, pra você ter noção, é engraçado, meu, que sempre tem o hater. Uhum. Né? Se eu falar do digital e eu não falar do hater, sempre tem um hater. Já aconteceu de chegar uma pessoa na minha loja, que não é meu cliente, me comprar, olhar e eu, oi, tudo bem? Como eu posso ajudar? Isso é sempre uma frase que eu uso quando o cliente chega. Ele disse, não, eu gosto de vinho, mas eu gosto de vinho quando eu viajo para o sul. Porque aqui é muito quente. Aí eu, na hora, eu tive vontade de perguntar assim, então você vai toda semana ou você só consome vinho uma vez por ano? Né? Porque ali o rapaz já entrou, tipo, menosprezando o meu trabalho. Vou lá afrontar ela. E não é um cliente. E aí eu disse assim a ele, eu disse, olha, mas por que não tomar? Por que não tomar? Mais uma vez é as pessoas limitando, colocando para baixo. Nós mesmos, colocando para baixo nossa região, as pessoas que aqui moram, eu disse, por que não tomar? Esse vinho, no sábado à noite, com os amigos, tem melhor. Eu tenho um casal de cliente lá, Augusto e Andresa, que eu acho, eu digo assim, quando eu me casar, eu quero ser desse jeito. No sábado à noite, eles reúnem os amigos, tomam 2, 3 garrafas e riem, brinca, faz tudo aquilo. Então, assim, proporciona encontro. Agora, se eu me prendo, Mel, que eu só vou tomar vinho no frio,
eu perco experiência. Primeiro que em Santa Cruz não faz muito frio, então a possibilidade de tomar o vinho só no frio em Santa Cruz vai demorar bastante. Então, e eu perco experiência. Sim. Entende? Eu perco experiência. Então, assim, hoje uma das coisas da adega, uma das coisas que eu mais quero é que o produto e o cliente estejam sempre em contato. Por isso que a gente promove degustação. Na loja a gente faz degustação com o produto para o cliente conhecer. O cliente chega lá e diz, eu gosto de vinho suave, mas eu tento fazer o caminho. Não muda agora. Prova um vinho de uvas viníferas, depois prova um demi-seco, depois prova um seco, faz o caminhozinho direitinho, entende? Tá verão, sabe? Verão chegou, janeiro ferveu o kit verão lá na loja. Espumante, frisante, vinho de latinha. Sim. Porque era a estação. Mas aí é que tá. Se eu fico só olhando para uma prateleira, só olhando para vinho tinto, eu perco as outras oportunidades. Então, empreender é você se pegar as oportunidades. Empreender é você se pegar as oportunidades. É com essa frase maravilhosa que a gente chega na reta final. Eu vou chamar de primeira parte, porque vai ter que ter uma segunda parte. Vai ter sim. que ter, minha gente, porque o assunto rende. Falar de vinho e de empreendedorismo junto, sóbrio é uma coisa. Agora, falar de vinho e empreendedorismo tomando um vinho... É outra coisa. Vocês vão conferir a segunda parte. Eu conversei com a Amanda Lucena, da Adega 94, Adega Empório 94, e outras novidades estão por vir. Quem ainda não segue, corre no Instagram, que no mínimo você vai receber um conteúdo educativo toda semana, com dicas e conteúdos explicando esse mundo encantador que eu voltei agora, né? Inclusive hoje à noite, amanhã à noite, não sei, vamos ver. Sugestivo e comentativo. Total. Amanda, obrigado. Obrigado você, e mais sucesso ainda no teu empreendimento. Amém, muito obrigada. Muito obrigada. Estou à disposição, viu? Para a nossa segunda parte Para a nossa segunda parte. E quero lhe receber na loja, vamos tomar vinho. E eu digo sempre, vinho é uma experiência. Verdade. Vinho é se abrir a uma experiência e novas possibilidades. Vamos nos abrir a experiências e novas possibilidades. É isso aí. Reta final, gente. Beijo pra todo mundo. Que Deus nos abençoe grandemente. Que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações nos nossos corações. Até o próximo podcast, semana que vem. Quase na reta final da segunda temporada, estamos prestes a encerrar. Mais uma vez agradecer aqui a Agreg Comunicação e a Bruno Muniz, que abraçou essas 2 temporadas do podcast O Melhor do Dia. Terceira temporada, o podcast vira podcast Papo de Empreendedor, falando sobre empreendedorismo mais ainda. E nós vamos estar numa casa nova trazendo outras novidades, tá certo? Lembre-se que se você não se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o Melhor do Dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.